Termina no dia 10 de dezembro a eleição para escolher o novo Procurador-Geral de Justiça. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o Procurador-Geral de Justiça em exercício, Luiz Alberto Esteves Scalopi. Boa tarde, Procurador. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Procurador, e essa eleição aí para escolher o novo procurador é uma disputa que está tensa, não é? Tensa e eu acho que isso... Nervosa. Tensa, nervosa como todas as eleições, né? Mas eu acho que elas fortalecem a democracia interna, porque ela produz inexoravelmente um grande debate sobre as condições salariais, sobre as condições de trabalho, mas também sobre as condições de atuação na sociedade. São quatro candidatos muito preparados, uma grande ação, né? E nós temos, assim, um debate bem fecundo, muito interessante. Eu gosto muito, porque dá muita vida ao Ministério Público. Procurador, no dia 1º de janeiro, assume um governador que se elegeu falando em mudança. Particularmente, o senhor acredita que deve ter renovação no Ministério Público como resultado eleitoral ou não? É interessante. Primeiro quero dizer o seguinte, me surpreende as nomeações do Pedro Tax, que é meu amigo pessoal. Sempre tivemos uma disputa até partidária, política, mas gosto muito dele pessoalmente, uma pessoa que nós temos uma amizade até familiar. E eu estou muito contente, eu digo pessoalmente, com as nomeações dele, porque são nomeações de gente muito competente. Hoje eu tive uma notícia de que ele convidou uma promotora de justiça, a doutora Ana Luísa, para a SEMA. Eu acho que é uma belíssima indicação, isso depende da aprovação interna de um conselho, das legislações nossas, mas é uma promotora operosa, conhece muito bem a SEMA, e nós já trabalhamos muito tempo nisso. Então eu estou muito contente. Agora, não vou fugir da sua questão, entendendo? É que eu acho que a escolha do governador segue uma coisa assim muito nova, do futuro governador. Primeiro, ele é um professor de direito constitucional, ele é muito cioso das prerrogativas dele constitucionais, e ele tem a prerrogativa constitucional de escolher um dos três. E eu não vou dizer a ele que é um professor, ótimo professor de direito constitucional, inclusive, já coordenei cursos tendo ele como professor, eu não vou dizer a ele quais são os termos da Constituição. Mas há uma reivindicação sempre da categoria dos promotores de justiça para que se escolha o mais votado. E também é um dado de realidade. Se alguém for mais votado com bastante diferença, eu não sei se o governador teria politicamente a possibilidade de justificar e se esquivar para escolher uma pessoa que é amplamente escolhida pela classe. Portanto, eu nunca recomendaria a ele, porque é uma responsabilidade dele também, porque nós temos também ótimos candidatos, né? Todos no Ministério Público. E tem um conselho também interno, que é o Conselho Superior e o Colégio de Procuradores, integrado com gente já experiente, em que ajuda a conduzir a governabilidade do Ministério Público. Então eu estou assim muito tranquilo com relação a isso. Estou assim nesse momento segurando todos esses acontecimentos e mais outros com muita alegria, né? As coisas estão acontecendo. Mais outros, incluindo a presidência da comissão de concurso. Quando que esses novos membros do Ministério Público vão poder atuar? Olha, nós tivemos uma seleção magnífica, porque é uma seleção nacional. Tivemos uma seleção assim primorosa que se afunilou e, para minha surpresa, tivemos 80 candidatos no final, aprovados em todas as instâncias, com um rigor muito grande, para ver como essa juventude está toda preparada. E agora marquei os exames orais para a segunda quinzena de fevereiro, depois do carnaval, para eles descansarem, que são os exames orais. Nós temos uma perspectiva de nomeação dentro do nosso raciocínio financeiro do Ministério Público, que é pouco, 15 promotores, mas o novo Procurador-Geral da Justiça provavelmente conseguirá mais uns 5. Mas nós faremos um cadastro de reserva se eles passarem no concurso, na seleção, e a gente poderá oferecer à sociedade, que é uma coisa que precisa, promotores em todas as promotorias de justiça. Todos nós estamos empenhados nisso, isso é unânime do Ministério Público. Não há nenhum dissenso sobre isso. Procurador, falando em escolha, estão aí querendo escolher um novo conselheiro para o Tribunal de Contas. O Ministério Público entrou com uma ação
no Judiciário e o Judiciário decidiu que, pelo menos por enquanto, o conselheiro Humberto Bosaipo não pode se aposentar. O Ministério Público entrou com essa ação porque é contra a indicação possível, né? Foi muito comentado, do deputado Gilmar Fabris. Duas coisas precisam ficar muito claro. Nem o Ministério Público é contra o senhor Humberto Bosaipo, nem é contra qualquer outro candidato. São duas questões jurídicas relevantes. Uma, que o senhor Humberto Bosaipo está já com duas ações na Justiça, promovida pelo promotor de Justiça, onde já declararam que a nulidade dessa nomeação dele. Então, a ação do Ministério Público agora é apenas para garantir a espera dessas decisões, porque se essas decisões forem procedentes, não conta o tempo dele de aposentadoria, então ele não poderia aposentar. Então ninguém está contra a aposentadoria dele, mas é apenas uma contagem de tempo. Por outro lado, essa ação foi benéfica e nós assumimos isso, e como Procurador-Geral de Justiça assumo com toda a responsabilidade, acompanhei todas essas pessoas, esses promotores de alta capacidade, nós pleiteamos, nós pedimos que se cumpra a Constituição do Brasil. E a Constituição do Brasil diz três coisas muito claras. Idade, menos de 65 anos. A segunda, que tem idoneidade moral, esta palavra não está à toa lá. E a terceira, que ele tenha notória especialização. Não precisamos de um sábio, mas é preciso uma pessoa que tenha uma envergadura, com experiência profissional. Então, em síntese, o que nós pedimos, e essa ação auxiliou um pouco a retardar esse processo, que os deputados estaduais façam um pleito, que são escolhidos por nós, que estão legislando, que na escolha desta pessoa que vai substituir, faça isso de forma pública e transparente, com esses critérios, que são constitucionais. Nós não estamos exigindo nada deles, os deputados têm total autonomia para isso. Só que se passou à sociedade uma ideia que é equivocada. Na verdade, podem ser escolhidos qualquer pessoa, não precisam ser deputados. A indicação da Assembleia... E nem secretário de Fazenda. Não. E nem secretário de Educação. Não. E nem de Infraestrutura. Não. Ela tem que ser oferecida à população. E quantas pessoas de alta capacidade nós temos? Só num lugar eu vou mostrar, que onde estive todos esses anos no Conselho Diretor, a Universidade Federal, quantas pessoas competentes tem aí. Então é só a Assembleia oferecer essa transparência. Mais nada. Respeitamos muito a Assembleia e os candidatos. Mas o que chamou bem a atenção, procurador, foi a reação da sociedade, começando pelos próprios servidores do Tribunal de Contas. Essa participação popular também é importante nesse processo a partir de agora. Nós tivemos, a manifestação foi geral da sociedade. Houve uma quase unanimidade. E dizer quase unanimidade, eu quero dizer que só aqueles que não foram, que estavam interessados, que não queriam, mas que a maioria esmagadora da sociedade, mas fundamentalmente os servidores. E é bom lembrar que o Tribunal de Contas do Estado tem uma coisa assim que eu acho muito bonita. É o órgão que dá exemplo para o Estado de capacitação técnica de funcionários. É impressionante como ele lidera a capacitação dos funcionários. Portanto, os funcionários do Tribunal de Contas do Estado são muito capacitados. Agora precisa dar o exemplo na hora de escolher os chefes. É isso que o senhor fala? Claro, com um grupo desse de alta capacidade, eles querem alguém que os lidere nas decisões com aquilo que diz a Constituição, notória especialização e idoneidade moral. Só isso, todos nós queremos isso. Procurador, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. E é bom vê-los novamente. Muito obrigada.